Eu amo esse som, mano. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo e a mais um Finalmente Assisti. A série mais famosa do AniTube, onde vocês me recomendam animes e eu assisto. Porém, é claro, como sempre, dessa vez eu assisti um anime que ninguém me recomendou. Eu vou ser sincero aqui, eu simplesmente esqueço de anotar os comentários pra salvar os animes que vocês recomendam. Tipo, eu sempre vejo os comentários, eu vejo todos, mas eu não anoto os animes que vocês pedem pra assistir. E depois quando eu assisto um interessante, eu penso, putz, vou fazer um Finalmente Assistir. E aí eu percebo que eu vi por conta própria. Mas enfim, eu vou ver sim animes que recomendarem alguma vez. Então, se tiver interesse, pode deixar sua recomendação nos comentários aí, quem sabe eu vejo. Enfim, hoje vamos falar sobre um anime que é considerado um dos melhores de todos os tempos, um anime super big brain com QI máximo e ideias revolucionárias e que prevê o futuro, bem entre aspas, Serial Experiments Lain. Lain conta a história dessa garota chamada Lain que começa a mexer com umas máquinas, uns computadores de nova geração e começa a se aprofundar no Wired, que é tipo a internet desse mundo. Bom, esse vídeo vai ter spoilers do anime, claro, então se você não assistiu, eu recomendo que você vá ver ou assista esse vídeo por sua própria conta e risco. Bom, já sabe, se inscreve no canal se não for inscrito, depois sem mudar de ideia depois, vamos lá. Eu fui assistir Lain com minhas expectativas lá no teto, super hypado porque todo mundo que viu esse anime coloca ele num pedestal supremo, dizendo que é um dos melhores animes e que todo mundo precisa ver. E nisso eu concordo, eu acho que Serial Experiments Lain é um anime que todo mundo deveria ver, porque é um clássico, mas um dos melhores de todos os tempos, não mesmo. Lain realmente me decepcionou no começo, e não em alguns aspectos aqui e ali. O anime inteiro, durante os 9 primeiros episódios, foi simplesmente desinteressante na minha opinião. Não é o que eu esperava, nem um pouco. Eu fui assistir Lain esperando um retrato da internet do nosso futuro, porque todo mundo fala que Lain é super relevante até hoje, e eu concordo parcialmente, porque temos Lain criando uma outra personalidade na internet, o que acontece 100%. Todo momento nos dias de hoje que a gente está usando a internet, a gente cria personalidades diferentes para interagir em fóruns e em qualquer coisa. Mas sinceramente, isso é a única coisa que o anime me passou como relevante até hoje, porque o jeito que eles criaram essa situação é completamente extremo. É errado eu julgar o anime pelo que eu queria que ele fizesse. O anime é o que ele é, mas eu não achei o anime interessante, porque ele não entregou pra mim o que ele queria entregar. Assistindo Serial Experiments Lain me deu a impressão que o criador queria fazer algo sobre um futuro meio abstrato e todo o negócio do Wired, os perigos da internet e tudo mais. Porém eu achei que no fim esse negócio do Wired conectar com o mundo todo foi só uma cópia de Evangelion e que foi mal executado. Eu achei que toda aquela máquina gigantesca, toda a conexão das pessoas no Wired foram completamente exageradas, e tudo bem que eu tô baseando isso no meu conhecimento da internet de hoje, e eles fizeram isso há 20 anos atrás, então tudo bem. E tudo bem que é ficção científica, mas não significa que eu preciso gostar baseado no que as outras pessoas entendem como surrealismo. Eu curto coisa surrealista, mas até uma extensão certa. Ele simplesmente falhou nisso comigo. A gente vai falar mais sobre surrealismo e nonsense na próxima parte desse vídeo. Mas como eu falei, os 9 primeiros episódios não foram legais pra mim. Porém, os episódios 10, 11, 12 e 13 são muito bons. As coisas começam a se explicar, elas começam a tomar um rumo mais interessante na história e o final é bem legal. Eu posso com certeza ter assistido algumas partes errado, perdido parte dos significados, não duvido nada. Mas isso aqui é a minha opinião sobre a minha primeira impressão completando o anime, e eu achei que foi um anime bom, especialmente porque os últimos episódios salvaram, mas eu não sei se é tudo isso que o pessoal fala que é, não. A palavra Lynchian vem do diretor de cinema David Lynch e significa um cenário onde o macabro e o cotidiano combinam para mostrar a adaptação de um dentro do outro. Eu sempre tô falando aqui no canal que eu amo filmes, eu sempre falo do David Lynch, ele é um dos meus diretores favoritos, talvez o meu diretor favorito de todos. Eu já vi todos os filmes dele, já vi todos os curtas dele, e ele usa do nonsense e do abstrato para executar todos os filmes dele, e são todos masterpieces na minha opinião. Porém, só porque eu gosto muito de coisas que usam do lynchianismo, não significa que vão sempre ser boas. E pra mim, Serial Experiments Lain falha nisso. Lain é um anime muito louco, as coisas ficam confusas e o tecido da realidade começa a partir e você não sabe mais o que é real e o que não é. Eu geralmente ia adorar isso, mas em Lain não foi executado bem, na minha opinião. Eles usam tanto desse nonsense do lynchianismo que acaba perdendo o sentido, você não sabe mais o que tá acontecendo, e não é em uma forma boa, é numa forma que te faz, me fez pelo menos, perder o interesse. Algumas partes parecem loucas só por serem loucas, sem nenhum motivo por trás, e todo o papo da Lain se tornar, ou sempre for, porque eu não tenho certeza se ela é um humano, se ela é um computador. É tanta informação espalhada de uma maneira inconveniente que eu até perdi o fio da meada. Enfim, o negócio da Lain ser tipo um deus no Wired acaba servindo de desculpa pra 1 milhão de ações que ela toma, como simplesmente spawnar no quarto da Arisu quando ela quer. Mas assim como eu disse na parte anterior, o começo foi meio ruim pra mim, mas os 4 últimos episódios consertaram isso. As coisas começaram a ser explicadas de maneira melhor quando eles introduzem pessoas reais à equação, o que não é minha coisa favorita, mas foi executado bem em Serial Experiments Lain. As ações da Lain no final começam a encaixar mais com a posição dela nesse mundo, que antes não era nem 20% clara pra nós, e agora fica meio explicada, mas bem posicionada, o suficiente pra entender qual é a função dela. E eu gostei bastante do episódio final e do resultado final, que ela se deletou pra salvar todo mundo. Ela sempre foi esse ser meio onipresente, isso pode explicar os TP dela no quarto dos outros, e agora ela é ainda mais, só que sem realmente estar presente.
Última coisa que eu tenho pra falar sobre aqui no vídeo é sobre a Len, a protagonista Iwakura Len. No começo eu realmente achei que ela tinha esquizofrenia ou algo assim, que explicaria as loucuras que estavam acontecendo com ela, e na minha opinião seria uma ótima explicação pra toda a jornada lynchiana dela. Mas pelo jeito as ações do Wired dela começam a afetar outras pessoas, como a irmã dela que quebra, a menina simplesmente quebra sem explicação nenhuma. Então eu descartei a rota do problema mental, ainda mais porque a Len não é humana, no fim falam que ela é um software, aparentemente. Eu achei muito feio as viradas que ela dá na personalidade dela do nada. Eu acho muito interessante o fato de existir uma Len no Wired, uma Len no mundo real. Ainda achei um pouco exagerado, baseado no que eu tava esperando do anime, mas eu achei interessante. E que as duas se mergem aos poucos em só uma, mas quando a Len do mundo real começa a dar aquelas patadas de pura ignorância, como se fosse a outra Len, é simplesmente... eu vou falar... é cringe, mano. Tudo dito, eu ainda acho que a Len é uma personagem muito interessante, muito importante, que tem muito a ser explorado e que foi explorada com muita esperteza. Algo meio fora do lugar aqui, mas que eu queria apontar também, é que no penúltimo episódio tem minha cena favorita do anime e a minha favorita representação do medo que eu já vi em qualquer anime. Quando a Arisu tá no quarto da Len e a Len tá lutando uma batalha mental contra aquele deus do Wired, e a Arisu tá simplesmente em choque. E quando a Len derrota esse deus do Wired, a Arisu continua em um estado de transe, como se ela tivesse quebrada por dentro. Eu amei isso, porque não é igual outros animes onde os personagens vê uns monstros e ficam de boa. Ela viu um monstro e ela perdeu a linha, literalmente. Ela ficou em choque e foi muito bem representada. Eu acho que ela só voltou ao normal porque a Len resetou o universo. Se ela não tivesse feito isso, a Arisu ia ter ficado quebrada pra sempre. Bom, acho que é isso. Eu não sei se nada do que eu falei aqui fez sentido, mas eu tentei expressar o que eu achei do anime com as melhores palavras possíveis. O design de som nesse anime é algo muito interessante também. Os sons são muito bem mixados, porém a forma de como eles cortam as vozes dos personagens abruptamente quando eles acabam de falar me incomodou um pouco. A opening é fantástica, é a única opening de anime em inglês que eu realmente gostei, que é cantada em inglês normal, não é English não. Em geral, mesmo eu tendo criticado bastante, Len ainda é um 8/10 pra mim, é sólido. É um anime bom, eu entendo porque tem muita gente que ama, eu gostei, só que faltou um pouco pra mim. Eu tava esperando muito, tava esperando algo diferente e eu fui enganado, e isso é ruim. Isso é uma coisa ruim de quando você vai ver um anime desse tipo. Você acha que é uma coisa porque você ouviu algo, mas nem sempre é. E mesmo que for bom, mesmo que for interessante, eu tava esperando algo completamente diferente, então eu fui pego de surpresa e isso acabou afetando meu julgamento na minha experiência assistindo o anime. Se já assistiu, eu quero saber a sua opinião. Se você é alguém que curtiu o anime, quer me corrigir ou falar sobre algo que eu falei mal, sinta-se livre, eu adoraria mudar de opinião sobre esse anime. Talvez eu entendi errado, eu tenha perdido algo, e como eu falei isso, pode ter prejudicado na minha experiência, meu julgamento. E com certeza tinha mais coisa pra falar aqui, só que eu não anotei nada enquanto eu assistia, então eu esqueci, mas é a vida. Bom, obrigado por assistir até aqui, vejo esse próximo vídeo. Falou.